Olá a todos, é um prazer de novo estar aqui na Dandeu Produções. Eu sou o Alwoi Fabumi Fatumbi, Marco Rodrigues, e quero agradecer aqui a todos que assinaram aí o canal, tocaram o sininho, deram um ok, muito obrigado, viu? Fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento. Quem ainda não fez, por gentileza que o faça, é gratuito. Bom, hoje eu vou dar uma continuidade sobre a série de Yami Xorongá, contando alguns itons de Yami Xorongá. Então vou começar pelo Odu Iretemiji, como Yamin chega à terra em Otá. Tiramos a água da frente, tiramos a água atrás. E Fá foi consultado por 201 irmãos que do céu vieram para a terra. E Fá é consultado por 201 proprietárias de pássaros que do céu vieram para a terra. Quando esses 201 irmãos chegaram, eles, os babalôs, disseram para preparar uma cabaça para cada uma delas. Foi em Otá que elas chegaram pela primeira vez. Elas nomearam uma pessoa Yalodê em Otá. Aquela que quer receber um pássaro leva a sua cabaça para junto dela. Ela diz que quer receber o seu pássaro. Quando colocou o pássaro dentro da cabaça, é coberta e lhe entregue. E tomam conta dessa cabaça em sua casa, arrumando sempre um local onde ninguém sabe, a não ser as pessoas que possuem uma cabaça. Quando querem enviar Eleé a uma missão, abre a cabaça. Eleé voa para fora da cabaça para cumprir a missão para onde é enviada, podendo ser em qualquer lugar do mundo. Eleé é enviada para fazer o que é mandado, fazer sem perguntas ou questionamento. Vão executar o trabalho de que estão encarregadas. Quando terminam esse trabalho, voltam novamente para a cabaça. Elas tornam a cobrir e colocar novamente em seu lugar. No momento em que retorna esse passo, assim fala com sua proprietária. O trabalho que me mandaste fazer, eu já fiz. Se essa pessoa possui uma medicina contra a Jé, é capaz de dizer que aquela que vou enviar para me pegar, não me pegue. Que tenta pegar, mas não conseguirá me pegar e nem será capaz disso. Se me enviar e pegar alguém que não possui esse remédio, ou pega aquele que possui um pássaro, vai então para o meio da sociedade, diz então que foi enviado uma mensagem em emissão. Fez esse trabalho contra alguém e ele levou esse trabalho para o meio da Assembleia, porque ela não pode trabalhar sozinha. Falaram aqueles que ficaram compartilhando as coisas. O sangue da pessoa que ela mandou pegar, ela leva para o meio da sociedade. Todas as suas companheiras a querem tocar em sua boca. Tomaram junto esse sangue, se separam quando amanhece e se reúnem à noite. Enviar novamente o pássaro. Elas não deixam dormir a sua vítima. Esse pássaro pode pegar um chicote, pode pegar um porrete, pode pegar uma faca, pode tornar-se uma alma do outro mundo, como também pode se tornar um orixá, para ir por método daquele para a qual ela é enviada. Tal história dessa areia é assim que elas são. Iretê e Orim, como Urmilá vai ver o segredo de Yamin em Otá. Tu me mostras o conteúdo de um grande saco. Eu te mostro o conteúdo de um grande saco. Tu tens, eu tenho. Ou um Iê e um Iê. Eu babalou na casa de Urmilá. E Fá é consultado por Urmilá, que procurou o segredo da cidade das Eleé. Urmilá diz que dessa cidade das Eleé, onde ele vai. Ele
é capaz de conhecer sua base e o seu segredo. Ele é capaz de trazer dela o bem. Ele e os babalôs dizem Orumilá que façam uma oferenda. E eles dizem que Orumilá, antes de ir ver o segredo das Eleias, façam o que elas fazem no mundo. Eles têm que Orumilá vá preparar um saco de pano branco. Dizem que ele ofereça uma cabaça, uma cabaça com uma cabeça de uma serpente. Dizem que ele ofereça um pombo branco, 4 obi branco, 4 obi vermelho, azeite de dendê, efum, ossum. Colocar tudo dentro dessa cabaça e que foi levada aos babalaôs. Quando o Miná preparou tudo, eles veio pegar esse saco de pano. Eles os suspenderam. O Miná diz que vai ao altar, se dirigiu ao mercado, dizendo, chegou a comida. Alguém a quem ele quer matar e comer chegou no mercado. Começaram todas as vezes a falar com Exu, que fez o bem e o mal. Que faz todas as coisas. Exu se transformou rapidamente, então ele se tornou uma pessoa. Ele vai chamar todas a Adê, que estão em Otá. Ele diz a Ereé, o passo de Orumilá é mais poderoso que de todos vós. Ele diz, reúne todos os vossos passos, vós o reunireis perto dele, que ele possa receber o poder junto a Orumilá. E ela diz, esse homem tem um pássaro? Exu diz, Orumilá tem um pássaro. E ele diz, é maior do que todo o de Otá. Todas elas começaram juntaram os seus pássaros e começaram a levá-los aonde estava Orumilá. E assim que Orumilá tem todos os pássaros reunidos em torno dele, Orumilá já os tem em torno de si, Orumilá vai e senta-se e ele diz que não querem tirar seus maus olhares do corpo de Orumilá. Elas dizem que lutarão com ele. Elas dizem que estão zangadas porque ele conheceu os seus segredos. Que querem conhecer os segredos. Elas disseram que se pegarem Orumilá vão matá-lo. Ele vai chamar os babalô. Orumilá vai informar-se e ele vê Teneinhe. Se o babalô da casa não pode escutar Ifá, vai fazer uma consulta fora. Ifá é consultado no dia em que as Eleié disseram que matarão. Eles disseram, tu, Orumilá, és aquele a quem Eleié vão matar. O babalô disse a ele que faça uma oferenda, dizendo a Orumilá que naquele dia prepare Epujeku, uma espécie de caroço bem duro. Tenha também um frango ou pipi, o frango arrepiado. Tem um ecó, um purê de milho enrolado nas folhas. O babalô diz a Orumilá que tenha também 6 búzios para pagar. Então Orumilá age assim. Quase ele terminou, eles vão com todas essas coisas com ele consultar Ifá para Orumilá. Foram chamados para que elas comam. Eles voltam a dizer que quem pega Orumilá, elas vêm vigiar Orumilá, até que ele não vê mais, até que elas não mais o vê. Orumilá para pegá-lo. Não avista Orumilá. Se pergunta como faremos para ver-te e te pegar. Ele diz, a Adê não é severa, ela não pode comer Epujeku. Vós, do modo algum, pode matar-me. Ela diz, o frango ou penim não tem asa para voar sobre a casa. Elas não podem matar-me. Isso foi o que Orumilá fez aquele dia, para que elas não chegassem à capacidade de matá-lo. Quando Orumilá foi ao altar para ver os segredos das Yamin. Obé Ogundá,
e a minha está sempre zangada. O que a mim fizeres, fareis a ti. A árvore dos campos leva uma coroa na cabeça. O algodão não é um fardo pesado, mas ele não é compacto. E foi consultado para as pessoas que vieram à terra. E foi consultado para Eleé que vieram à terra. Quando as Eleé chegaram à terra, elas disseram que elas não lutariam com eles. Eles disseram que se ela não lutasse com vós. Elas disseram, vós não deveis colher os seus quiabos de Egiúa. Elas disseram, vós não deveis arrancar a folha de Ossum de Alorã. Elas disseram, vós não deveis contorcer o corpo no pátio do fundo da casa de Moshioto. Elas disseram que se eles colhessem os quiabos de Egió, e eles lutaria com eles. O que são os quiabos de Egioto? Os filhos dos homens não conhecem os quiabos. Quando os filhos dos homens partiram, poderão caminhar em um lugar onde colheram as folhas comuns. Poderão ir a um lugar onde não colheram as folhas, onde ficarão sem fazer nada. As Eleé disseram a eles colheram os quiabos, os filhos dos homens suplicando. Se eles não fizerem numerosas oferendas e sacrifício, se eles não tiverem nenhuma coisa com as quais dirigi-las, as súplicas, assim como Uruminá fez a ela, dizem que não perdoarão. Se alguém não tiver coisas como quaisquer suplica para oferecer a Ziamim, elas os matarão. Mal ele põe a mão em alguma coisa, já elas estão repetindo tudo aquilo de novo. Que arrancaram as folhas de Ossum, mexeram no quiabo e ficaram lá no fundo das casas de Moshioto. As Eleés, para se tornarem os filhos dos homens, são capazes de achar o caminho para lutar com eles, apresentando-lhe todo o tipo de enigma. Elas sabem que os filhos dos homens não têm o conhecimento, que eles não sabem que o aspecto tem o quiabo de Egioto. Se eles não tivessem dinheiro na mão, se não estiverem bem preparados, elas os matarão. Quando volta a chegar o tempo, quando os filhos dos homens devem levantar-se de novo, quando eles voltarem a acordar de manhã, quando dizia que vão ao campo, aqui escuta chacreboa, que transporta inhame, que transporta milho. Então, se as Eleés vierem, que eles não lhe dão uma parte. Ela diz, a folha de Ossum de Alorã é aquela que elas arrancarão, que eles arrancarão. Aqueles que dessa forma transportam os inhames e os milhos, elas dizem que eles arrancarão as folhas de Ossum. Se eles não oferecer para qualquer tipo de sacrifício para elas comerem, se elas não voltarem a fazer a oferenda e o sacrifício necessário, se eles não lhe dirigir a súplica, dando-lhe coisas boas, elas os matarão. Senão mais uma vez eles vão para fora. Se as pessoas vão para fora, se as pessoas vão comprar algo. É assim que Azeleé repetiu esse verso. Se compararem um rato, se comparem um peixe, se comparem um animal, se comprarem qualquer coisa, se derem uma parte para Eleé comerem, Azeleé diz basta. Alguém que vai comprar alguma coisa que não lhe dão para comer. Ela diz que eles contorceu o corpo no pátio do fundo da casa de Moshionto. Por que ele comprou algo que não lhe deu de comer a Azeleé?
se eles não lhe derem oferenda, se eles não fizerem sacrifício, elas o matarão. A razão para matar toda essa gente é o enigma dos 3 enigmas que elas lhe apresentaram. Elas os tormentam com os enigmas. Então ela sabe dizer que os filhos dos homens não podem jamais, que sabem que existem as leis e esses enigmas, e não sabem interpretá-lo. Não são capazes de respeitar, porque não sabem que os filhos dos homens não sabem o que significa. É o quiabo, a folha de Ossum e o chum da casa de Poximoto. As Eliés tormentam as pessoas, mas o Mirá veio em súplica a elas. Ele vem novamente a suplicar pelos seus filhos. A súplica normalmente por toda a gente. Ele diz que sua casa, seu campo, seu caminho e todas as coisas que ele possui, que elas as poupem, que elas não lutem com ele, que elas permitam que tudo aquilo que eles quiserem fazer seja bom. O Mirá vem fazer o seu sacrifício e ela vem para libertar os filhos dos homens das mãos dela. Então elas vêm dizer: todas as pessoas pelas quais o Mirá fez esse sacrifício, pelas quais ele suplica, ela lhe entregarão, mas ela não querem que o Mirá faça isso pelo mundo. Mas todas as pessoas para as quais o Mirá fará esse sacrifício serão por ela poupados. Elas não os matarão, e se tratando, levarão em conta a Orumilá. Aqueles que a quem Orumilá diz para poupar, elas o poupam. As pessoas que elas teriam apanhado, se Orumilá solicitar poupá-los, elas vão poupar. Todos aqueles de quem o Asleia disseram que colherão os quiabos, as folhas e a casa de Mocioto, que comparam perante o Orumilá. O Orumilá implorará por elas. O Orumilá suplicará por elas. As Eliés perturbarão aqueles que fugiram para junto de Orumilá. O Orumilá fará com que todos sejam perdoados. Assim os fizeram a perdoar. As filhas de Elié disseram basta. Elas disseram: se antes estavam iradas, não estão mais. Elas deram permissão ao Orumilá para que liberte toda a sua gente. O Belgundá, quando Orumilá acalma a ira de Yamin. Quando as Eliés chegaram à terra, Orumilá diz que elas são capazes de poupá-los. Quando vieram pela primeira vez à terra, beberam das 7 águas. A água de Oberé, na cidade de Eum. Beberam Majô, do rio de Aponum. Beberam Oleió, a água de Ibadã, de Enhuá. Elas beberam em Queto, de Acocogum. Elas beberam em Ibara, de Ibô. Elas beberam em Oinhá, de Oxereré. Elas beberam em Iquiru, das 7 águas. Vós beberam quando vieram à terra, quando beberam dessas águas, quando vieram à terra. Estais com os filhos dos homens, encontraram os filhos dos homens, vós os pouparem, os filhos dos homens. Correm para Egungun. Ele diz: tu, Egungun, protege-nos. As filhas de Elié dizem que não querem poupá-los. E Egungun diz: não é capaz de salvá-los, e nem proteger os filhos dos homens. Nesse dia, eles deixam esse lugar e vão à casa de Orixá, vão à casa de Xangô, vão à casa de Oiá, vão à casa de Obá, e pedem que os protejam. Todos eles disseram que não são capazes de
apaziguar a ira das Eleias. Quem irá resolvê-los desse mundo? Perguntam os filhos dos homens. Eles devem ir à casa de Ormilá. Quando chegaram à casa de Ormilá, disseram a Ormilá: protege-nos. Eles disseram que as filhas de Elia não nos querem poupar. Diz que elas nos matarão. Protege-nos, que elas sejam capazes de poupar-nos, que elas não sejam capazes de matar-nos e comer-nos. Ormilá diz que com eles farão um pacto, mediante juramento. Naquele dia, ele diz: somente se alguém o preparar como Ormilá faz outrora, eles serão poupados. Exu vem e diz veementemente a Ormilá. Exu diz que ele prepara um prato de barro, que ele prepara um ovo de galinha, que ele prepare mel, que ele prepare uma pena de papagaio, que ele prepare folha de achujaju, oinho, anum, acocô. Ormilá faz a oferenda do lado de fora. Exu, isto, é amigo de Ormilá, e assim como ele tem um encontro com as Adjé, na terra de Otá. Assim as encontraram no além, no dia em que elas beberam dessas 7 águas antes de tudo. No dia em que elas comeram e beberam, foi na presença de Exu. No dia em que elas fizeram a reunião, foi na presença de Exu. Elas decidiram no momento em que chegarão e disseram: aquele que decifrar o enigma que elas vão preparar, elas serão poupados. Aqueles que não conseguirem decifrar o enigma, elas o matarão. O Ormilá não conhece esse enigma, mas quando o Ormilá dá comida a Exu, o seu ventre se adoça. Ela fica contente. Exu anda sem fazer barulho, sem que as pessoas não o ouçam. Ele fala de Ormilá. Ele diz que Ormilá tem as buchas de algodão na mão. Diz que tem um ovo de galinha na mão. As filhas da Elia dizem com insistência: elas não estão contentes com os filhos dos homens naquele dia. Elas dizem: todo o caminho pelo qual Ormilá andou, elas dizem que não é bom. Elas dizem que não estão contentes com as pessoas alguma. Elas vão atacá-los nesse assunto, até a casa de Mundabê. Quando chega a casa, as filhas de Eleié declaram o seu caso. Os filhos dos homens declaram o seu caso. Os filhos dos homens são julgados, culpados. Quando os filhos dos homens são culpados, desperta das oferendas que Ormilá fez, a terra onde Ormilá também foi culpado. A oferenda que Ormilá fez na terra diz que elas estão contentes com ele. Exu diz: filho de Eleié, ele diz: deveria saber o tipo de indagação dada. Ele diz: o sacrifício que dessa forma Ormilá trouxe para fora. Ela diz: examinei. Quando elas o examinam, pegam a folha de oinó. Ormilá diz que essa está contente com ela. Estavam contentes com todos os filhos dos homens. Elas veem a folha de Oju Chaju. Exu diz: compreendeis que aquilo que ela vos diz, ela diz que vós, com toda a bondade e respeito que elas verão a bondade. A folha de Anum, ela diz que vós todos terei piedade. A Sa-Anum, ela diz que terão piedade de Ormilá. Ela diz que o que significa as folhas de Acocô Ogum, ela diz: vós sabeis. Ela diz que na casa, nos campos e dentro do mundo, da cidade, que tem todo lugar, aonde ele agradar ir. Vós deixa o que seja bom, que tudo aquilo que tiver na mão,
Vós deixa o que seja bom. Eles dizem que ela precisa do acocô de algum. Ela diz que esse mel, elas, elas dizem como é que ele conhece as coisas com qual está pretendendo um juramento. Ele diz o Milá, é capaz de saber todas as coisas. E elas dizem, por que esse fumo, esse Ossum? Ele diz que o giz e a voz lhe deixa a felicidade. Ele diz que o pó vermelho diz que chequei com a felicidade. Elas dizem, por que a pena é de papagaio? Ele diz, quando a voz ela ia chegarem ao além, ele diz que a pena com a qual fizeste é o sacrifício. A voz colocareis na cabeça. Ela diz, então a pena que vós utilizou traz com ela a felicidade em todos os lugares por onde ela vai. Quando chegou o tempo, quando Lumilá cessou de falar, Asileia disse, tu, Lumilá, dizem a elas como então acabaste de falar. E elas dizem, e deixe que eles também falem por elas. As filhas de Elié vêm dizer que eles disseram ao Lumilá, que elas dizem que está bem. Elas vão apresentar um enigma. Quem deverá ser capaz de resolver o enigma que elas vão apresentar, deverá ser capaz de resolver o enigma. Resolvendo o enigma, elas o perdoarão. Sua casa será boa, seu caminho será bom, seus filhos não irão morrer, suas mulheres não irão morrer, elas também não irão morrer. Todos os lugares para onde ela estender a mão será bom. Mas se ele não reconhecer este enigma, elas não aceitarão sua súplica. Elas ficarão zangadas com ele o tempo todo. Mas se ele for capaz de dar a resposta, o Lumilá diz que assim está bem. Ele diz que elas apresentaram esse enigma. Elas apresentaram, dizendo, joga, Lumilá, e pensa, tenha sabedoria e entendimento do oráculo. 7 vezes, na 7ª vez, elas pedem essa resposta ao Lumilá. Dizem, quando ele diz pega, diz elas vão pegar. Elas que lhe enviam para se pegar. Os pássaros. Ela é. Ah, diz a ele, vós enviaste um ovo de galinha? Diz a ela, de que dispõe para pegar o ovo? O Lumilá diz que ele a busca do algodão. Ela diz ao Lumilá que jogue esse ovo de galinha para o ar. Elas dizem que ele o pegue 7 vezes. Quando o Lumilá o pegou 7 vezes, elas disseram assim, acabou. Disseram assim, está bem. Disseram que eles estão perdoados. Disseram que vós, todos os filhos dos homens, e tu, Lumilá, dançarão. E eles disseram, canteis. O Lumilá fez uma cantiga. Ganhaste a pessoa, ganhaste as pessoas. As filhas de Elié vieram dizer, vós ganhaste as pessoas. Foi a água de Eberé, em Unó, a água de Mojomajô, em Apounu, a água de Oleió, em Ibadã, a água de Inheuê, Iuá, bebeste em Inqueto, a água de Ogum, bebeste em Ibadã, a água de Ibor, bebeste em Oiã, da água de Oxereré, beberam em Iquiru, o Jujachu, a folha de Uinó, a folha de Anum, a folha de Acocogum,
diz que me enviaram a felicidade, vós ganhastes as pessoas. As filhas de Elié disse, a vós ganhaste as pessoas. Se não lembrarmos do Melo, ficaremos com um ar triste. Vós ganhaste as pessoas. As filhas de Elié dizem, vós ganhaste as pessoas. Quando o Urmilá terminou seu canto, o Urmilá dança e ele vem com um acocô na mão. Eles vêm bater o acocô. O Urmilá acabou de dançar. Ela diz, Urmilá, ela diz, isso está bem. Ela diz, se tiver ir à casa ou ir ao campo, ir fora de todos os seus caminhos, onde ele puser a mão, por onde passar, será agraciado. Ela diz, se ele dever construir uma casa, elas dizem, se ele quiser dinheiro, elas dizem, vou lhe dar. Se ele quiser permanecer muito tempo no mundo, vai ficar. Ela diz, se ele desejar que elas o protejam, elas dizem, vou lhe proteger. Cante sempre essa canção. Elas dizem que aceitarão. Elas dizem que ficarão contentes com essas pessoas. Que tudo aquilo que o Urumilá quiser pedir, elas darão. Que o lugar é um agraciado de Urumilá, que permanecerá, que seja nos 7 céus, que seja nas cantigas especiais que Urumilá assim fez para as Eleiés, que responderão então sobre essas cantigas. Elas farão coisas boas para Urumilá e dará a Urumilá a felicidade e todos os filhos dos homens. Ela diz que se permanecer nos 7 céus e cantar essa canção, elas então farão as coisas que ele quiser, para a felicidade, paz e harmonia e prosperidade. Elas dizem que se ele permanecer nos 4 cantos do mundo, se permanecer na casa de Olocum, o oceano, se permanecer no meio de 2 lagoas, se permanecer em Iuanrã, no lugar onde o dia nasce, se cantou isso, se ela deu nome às águas, ele deu nome às águas, que elas beberam. Elas dizem que perdoarão. Elas dizem, o dinheiro que o Urumilá não tem, o Urumilá terá. Elas dizem, a mulher que o Urumilá não tem, o Urumilá terá. Elas dizem, a mulher que não deu à luz, a mulher de Urumilá ficará grávida e dará à luz. Elas dizem, a casa que Urumilá a construiu, elas dizem, todas as coisas boas que Urumilá não viu, e elas dizem, Urumilá ficará velho para vê-las. Elas dizem que Urumilá ficará muito tempo no mundo, e ele se tornará um ancião. Urumilá diz a todos os seus filhos, do alto e de baixo, ele diz que precisa conhecer essa canção, que precisa conhecer essa história, para que seja capaz de contá-la. Todas as pessoas a quem essa história for contada, as Eleiés jamais ousarão combatê-la. Obrigado a todos. Até a próxima. Não esqueça de assinar o nosso canal, tocar o sininho aí, por favor. A série O que é Yamir Shonogá, essa é a 3ª parte. Eu vou dar continuidade ainda agora na 4ª parte, tá bom? Para a gente levar um pouco desse conhecimento de Yamir Shonogá, sem contar os segredos, mas a história, elas são muito importantes, tá? Um forte abraço do Auó e Fatumbi para todos. Marco Rodrigues, muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Que todos fiquem na paz de Urumilá. Que Urumilá possa abençoar vocês e as suas famílias. Muito obrigado. Até logo. Não esqueçam, assina o canal.